E quando nós olhamos para a Escritura, a gente vê Moisés jejuando, Davi, Elias, Esther, Daniel, Ana, Paulo e até Jesus praticando jejum. Então, o que te leva a pensar que você não precisa jejuar? Nós precisamos. É uma disciplina para nós hoje. E existe uma outra fala muito famosa de Jesus a respeito do jejum, que está lá em Mateus 9, versículo 14 e 15. Se você quiser abrir aí para acompanhar, eu vou ler rapidamente esse texto. Mateus 9, versículo 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. A questão aqui é muito simples. Eles indagaram Jesus sobre a falta da prática de jejum em seus discípulos. E Jesus pergunta: mas não faz sentido. Para que eles vão jejuar se o noivo está presente? Mas vai haver um tempo em que o jejum será necessário. Como eu falei, é só a gente parar para raciocinar. O noivo está presente aqui hoje, fisicamente? Não. Então é o tempo de jejuar. Se a gente olhar para as Escrituras, é isso que está indicando. Vai haver um tempo perfeito para a prática do jejum. E o tempo perfeito é esta era. Nós jejuamos por saudades do noivo. Aquele era um tempo de festejar. Agora é um tempo de prantear, de se humilhar, de buscar. E Jesus, mais uma vez, revela essa expectativa. Não, eu tenho certeza. Eles vão jejuar. Então, sim, gente, o jejum é para hoje, o jejum é para nós. Vamos, então, ao segundo ponto da nossa mensagem. O que é o jejum bíblico? A palavra jejum, ela está muito na moda. A gente está vivendo um boom de cuidado com o corpo, de prática de atividade física e tudo mais relacionado à saúde. Então, muitos médicos e nutricionistas têm prescrito o jejum como um aliado para o emagrecimento. E a gente vai falar mais à frente de alguns dos benefícios físicos do jejum e vocês vão entender o porquê disso. Mas não é sobre esse jejum específico que nós estamos tratando aqui. O jejum que nós estamos tratando é um jejum espiritual, é o jejum bíblico. E essa palavra jejum, na Bíblia, ela se refere à abstenção de comida por motivos espirituais. Mais uma vez, abstenção de comida por motivos espirituais. Então, ao jejuar, nós deixamos de nos alimentar da comida, que é algo bom, para nos alimentar de algo melhor, que é a comunhão com Deus. É por isso que eu escolhi como tema dessa mensagem fome de Deus. Porque o jejum, ele pode ser muito bem definido como fome de Deus. Existe um aspecto do jejum que também não pode ser esquecido, que é o aspecto da humilhação. Jejuar é humilhar-se diante de Deus. Quando nós nos abstemos da comida, quando nós confiamos plenamente no Senhor para que Ele nos sustente, nós estamos mostrando a Deus a nossa dependência. Nós mostramos a Ele que não somos autossuficientes. Nós mostramos a Ele que não é o pão terreno que nos sustenta, mas é o pão da vida. E isso é se humilhar diante do Senhor. Davi entendia isso muito bem. Em Salmos 35, 13, ele diz o seguinte: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Então, ele tinha essa postura ao jejuar, uma postura de humilhação diante de Deus. E de tudo que eu vou falar aqui nessa manhã, eu quero muito que vocês prestem atenção nisso. O jejum, ele não é somente abstinência de alimentos. Se você jejuar, simplesmente, se o seu jejum se resume a ficar sem comer,
não está adiantando de nada. O jejum, ele precisa ser abstinência de alimentos e um banquete de Deus. Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, diz o seguinte: jejuar é banquetear-se. É só assim que nós não vamos sentir fome. Se nós, enquanto praticamos o jejum, nos alimentarmos do próprio Deus. É só assim que o jejum vai ficar mais fácil para nós. É assim, é por esse caminho que nós vamos conseguir, de uma vez por todas, colocar o jejum como uma prática realmente nos nossos dias. Então, eu queria muito que a nossa ótica realmente fosse transformada em relação a essa disciplina. Chegamos, então, ao nosso terceiro ponto. Diante de tudo isso, nós vimos que era uma expectativa de Jesus que nós jejuássemos. Vimos que o jejum, sim, é para os nossos dias. Mas então, Nath, por que é tão difícil jejuar? Eu não sei para vocês, mas para mim é. Eu tenho muito mais facilidade em orar, em ler as Escrituras, em estudar, em meditar, do que em jejuar. E a prova disso é até mesmo a nossa vivência aqui como comunidade. Desde quando a gente plantou essa igreja, vai fazer 6 anos agora em abril, que a gente tenta convocar às quintas-feiras toda a galera para um jejum coletivo. E de tempos em tempos a gente relembra isso. Gente, às quintas nós fazemos jejum coletivo. Aqui, ó, eles que são da antiga lembram. Vamos vir, vamos engajar. Aí a gente vê que várias pessoas engajam e várias pessoas participam, mas com o passar do tempo isso vai se perdendo. E nós não conseguimos colocar isso como uma prática realmente assídua nas nossas vidas. Porque é difícil jejuar. Mas por que é tão difícil jejuar? A resposta é muito simples, gente. Porque nós amamos comer. É por causa disso. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase antes. Crente não fuma, não bebe, mas come. E pior que é uma verdade. Nós não somos exemplo quando se trata de gula, nós pecamos nisso. Quando se trata de cuidado com o corpo, de alimentação saudável, os cristãos também não são exemplo. E, gente, já existem pesquisas científicas que ligam religiosidade à obesidade. E eu separei aqui para vocês os dados de uma pesquisa que foi realizada por uma universidade americana. E pesquisadores pegaram um grupo de pessoas, um grupo de jovens, na verdade, e começaram a acompanhar eles ali logo depois da adolescência. E eles os acompanharam por 18 anos seguidos. E essa pesquisa terminou quando eles estavam por volta de 40 anos de idade. E sabe o que eles constataram no final dessa pesquisa? Que jovens que eram praticantes de alguma religião, jovens que de certa forma eram envolvidos com a igreja, né, ou com outras religiões, eles tinham uma tendência maior de se tornarem obesos na meia-idade. E a conclusão que os pesquisadores chegaram era que isso se devia principalmente a 2 fatos. O primeiro deles, que a gente ama, as resenhas. Porque a maioria desses encontros, que eram encontros semanais, encontros repetidamente feitos, eram regados de muita comida e comida hipercalórica e de baixa qualidade. Então, isso sendo feito ao longo de 18 anos, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, levava os adultos à obesidade. Um segundo ponto que eles chamaram a atenção é que provavelmente essa preocupação com o porvir, com a era vindoura, traz um engano para o cristão de que ele não precisa se preocupar com o corpo hoje. De que isso não é algo que merece a atenção dele, porque ele está focado no que é mais importante, no futuro. E a gente faz isso muito facilmente. A gente veste a nossa indisciplina de piedade. A gente vai lá de muito hipocritamente, coloca uma máscarazinha. Não, mas é porque eu preciso orar 2 horas por dia e eu não tenho tempo para isso. Eu preciso ler as Escrituras, eu preciso estudar, eu preciso cuidar de pessoas, eu tenho os meus filhos. E aí a gente vai só se enganando.
A gente tem uma pregação aqui, como é que é? Pare de se enganar. Foi o Léo. Pare de se enganar. Porque a gente faz isso muito bem. E, gente, ao ouvir esse tipo de informação, um alerta precisa ser ligado em nós. Será que nós temos lidado com a comida de uma maneira em que Deus está sendo glorificado? Você concorda comigo que o seu casamento precisa ser redimido, não concorda? Você concorda comigo que o seu trabalho, que a criação dos seus filhos, que a maneira como você lida com o tempo, com o dinheiro, precisam ser redimidas, não concorda? Então, o que te leva a pensar que a sua geladeira e o armário da sua cozinha não precisam da cruz de Cristo? Também precisam ser redimidos. E, gente, facilmente, muito facilmente, a comida pode se tornar um ídolo para nós. Facilmente, muito facilmente, nós podemos colocar a dádiva, a criatura, no lugar do Criador. Vocês querem ver uma coisa? É só parar para refletir. Você, mulher, quando você está de TPM, estressadíssima, você corre para Deus ou você corre para uma barra de chocolate? Você, homem, quando teve uma semana estressante de trabalho e chega aquele sexto, você corre para Deus ou você corre para um hamburgão duplo com bacon? Afinal, você merece. Vocês conseguem perceber que muito facilmente a gente pode procurar prazer, consolo, alegria, paz na comida, ao invés de buscar isso em Deus? E outra questão que é até mais profunda, você pode estar pensando assim, essa fala da Natália não é para mim, porque eu estou no meu peso ideal, eu não tenho problemas com isso. Mas ainda que você pese 50 quilos, meu irmão, você pode estar se relacionando de uma maneira errada com a comida. Quando nós nos alimentamos somente por prazer, isso já revela que existe algo errado em nós. Existe sim um aspecto do prazer na comida, isso é óbvio. Quem aqui está há muito tempo sem ir no rodízio japonês e coloca aquela primeira peça na boca, gente, é para fechar os olhos e é o meu momento. É maravilhoso. E não há problema nisso, é óbvio que comer envolve prazer, mas nós não podemos nos alimentar única e exclusivamente por prazer, porque essa não é a função da comida. A função da comida é nos sustentar. Então, para pensar. Quanto que Deus é bondoso conosco. O quanto que Ele ama nos dar prazer e nos abençoar. Deus poderia simplesmente ter escolhido que nós fôssemos sustentados por um mingauzinho sem graça, de farinha, água e sal. E você vai comer aquilo ali uma vez por dia e vai ser o suficiente para te manter de pé. Mas Ele não fez isso. Deus criou variados legumes, verduras, frutas, proteínas. Deus deu sabedoria ao homem, eu não sei se foi Deus ou se foi Satanás, para criar Nutella. Não sei, estou em dúvida ainda nisso. Mas coisas boas, coisas maravilhosas, e mais uma vez, não é problema ter prazer na comida, o problema é a gente se alimentar única e exclusivamente por prazer. O seu corpo precisa de nutrientes que você não vai encontrar numa pizza, que você só vai achar no brócolis. Tá vendo, Júlia? E mais uma vez, irmãos, não tem como, ainda que você seja magro, ainda que seu metabolismo seja acelerado, você acordar todos os dias e comer um misto quente com um copo duplo de Nescau cheio de açúcar, e almoçar um arroz, feijão, bife, batata frita com Coca-Cola, tomar sorvete, repetir o seu café da manhã no lanche da tarde, e à noite dizer assim, eu não tive tempo, então eu vou pedir uma pizza hoje para jantar. Não tem como viver assim. Isso revela idolatria. Isso revela que nós estamos buscando prazer na comida. E juntar esse estilo de alimentação com o sedentarismo, que é algo comum entre os cristãos, e
repetir isso ao longo de vários anos, você pode ter certeza que o seu fim não será bom. A sua propensão a ter doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e até obesidade vai ser muito grande. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. É assim que um suicida vive. Ele vai se matando aos poucos. Cada não que você diz para um hábito saudável e cada sim que você diz para um hábito que vai te destruir, você está agindo como um suicida. Você está se matando. Eu acho que tem gente que não está prestando atenção. Gente, isso é sério. A hora da gente mudar é agora. A gente precisa parar de dar desculpas em relação a isso. Porque nós temos uma lista perfeita de desculpas. Sim, é espiritual cuidar do seu corpo. Sim, é espiritual permitir que a cruz de Cristo toque também a sua geladeira. E talvez você nunca conseguiu fazer isso por amor ao seu esposo ou à sua esposa. Talvez ele já te pediu isso várias vezes, mas você não consegue mudar os seus hábitos por amor a ele. Talvez você seja o tipo de pessoa que diz assim, eu morreria pelos meus filhos, mas você não consegue viver por eles. Você não consegue mudar os seus hábitos pelos seus filhos. Ainda que você queira, você inicia, mas você não consegue dar continuidade. Talvez você já teve um choque de realidade com a sua saúde, e você vê que você não é mais o mesmo. Você vê, talvez, diabetes, hipertensão, intolerância à glicose. Você sente dores. E isso te preocupa, mas daqui a pouco passa. Você está se preocupando com coisas superiores. Nada disso te fez mudar até hoje. Então, eu queria apelar para você aqui nessa manhã. Faça isso por honra a Deus. Ponto. Faça isso por obediência a Ele. Você é templo do Espírito Santo. Deus tem um propósito para a sua vida. Então, não atrapalhe esse propósito com a sua indisciplina. Nós temos a tendência de mascarar esses pecados relacionados à comida. Não, isso aí não é gula. Sim, comer excessivamente é gula. Não, isso aí não é idolatria. Sim, buscar na comida um prazer que só Deus pode te oferecer é sim idolatria. Não, mas quando eu quiser, eu mudo os meus hábitos. Isso se chama falta de domínio próprio. Porque é necessário que você tome a decisão, você tenha o Espírito Santo de esmurrar o seu corpo e de sim, não comer aquilo que simplesmente você ama e sim, praticar atividade física, se alimentar melhor, ter hábitos melhores. E como eu falei, isso precisa ser agora, gente. Não mate o cavalo para que a mensagem possa se propagar através de você. E essas palavras são duras sim, mas são em amor. E aproveita que você está em uma comunidade cercado de pessoas que estão prontas para te ajudar. Nós temos aqui educadores físicos, nós temos nutricionistas, nós temos crossfiteiros, corredores. Se junte com pessoas que estão buscando melhorar. E faça isso, não por estética, mas por saúde, realmente, por honra a Deus. Amém, irmãos? Vamos juntos? Vai cobrar? Estou contando com você, hein? Chegamos, então, ao nosso quarto ponto. Qual é, então, o propósito principal do jejum? Talvez, dependendo do contexto que você veio, te foi ensinado que o jejum ele é uma arma poderosa para mudar a Deus. E eu aprendi assim. Você ora, e aí você ora, e você ora, e se nada acontecer, você faz um jejum poderoso, que talvez Deus vai inclinar o seu olhar para você. Mas esse não é um propósito principal do jejum. Então, é muito forte essa tentação da gente utilizar a disciplina do jejum como barganha com Deus. Como realmente esse sentimento de eu estou me autonegando, o Senhor precisa ver e me abençoar futuramente por causa disso.
Mas Jesus, ele faz um alerta, inclusive nesse texto que nós lemos de Mateus 6, que fazer uso das coisas sagradas para benefício próprio é sinal de falsa religião. Então é perigoso. Richard Foster, ainda no seu livro Celebração da Disciplina, diz o seguinte: às vezes, a ênfase nas bênçãos e nos benefícios do jejum é tanta que ficamos tentados a acreditar que basta um jejum ligeiro para termos o mundo e o próprio Deus comendo em nossa mão. Então, o jejum ele não deve ser utilizado como uma ferramenta de barganha para Deus. E um segundo propósito que muitas vezes as pessoas utilizam é se tornar alguém espiritual. E como nós somos seres corrompidos, a gente sempre precisa sondar o nosso coração. Porque muitas vezes, por detrás desse sentimento, está a ideia de chamar a atenção para si. Que é justamente o que Jesus está combatendo nesse texto que nós lemos de Mateus 6. Ele está combatendo a hipocrisia dos fariseus, que sim, jejuavam 2 vezes por semana, inclusive, mas eles só faziam isso para serem vistos. O que eles queriam eram os aplausos dos homens. E eles faziam de tudo, irmãos, para que todas as pessoas soubessem que eles estavam jejuando. Então, eles desfiguravam o rosto. Era um dia que eles não tomavam banho. Fazia parte da higiene pessoal daquela época, você ungir o rosto com óleos. E eles não faziam isso. E para completar, eles pegavam pó de cinza e jogavam sobre a cabeça. Tudo com o objetivo de mostrar, que eles estavam realmente contritos, que eles estavam apáticos. Então, eles ficavam parecidos com um morto para que ninguém duvidasse da sua automortificação. E, ao ver um fariseu desse tipo passando, as pessoas apontavam e diziam: tá vendo? Aí vai um homem de Deus. Deve estar há dias jejuando. Esse sim tem fome de Deus. Esse sim busca o Senhor. Esse faz um jejum de 21 dias e sobe o monte e ora não sei quantas horas por dia. E Jesus alerta: cuidado. Se você tem os aplausos dos homens, você não tem a minha aprovação. Se é isso que você busca, é só isso que você vai ter. E essa palavra utilizada por Jesus, esse verbo receberam, é um verbo grego que era utilizado em recibos, indicando que o pagamento ele foi totalmente realizado, ou seja, não tem mais nada para receber. Tudo que você queria, que era o louvor dos homens, você já recebeu. E qual é, então, a orientação de Jesus aos seus discípulos? É que estes fizessem justamente o contrário. Vida normal. Vocês estão jejuando, ninguém precisa saber que vocês estão jejuando. É importante que eu saiba que vocês estão jejuando. Então vai lá, faz um favor para as pessoas que convivem com você, toma um banho. Não precisa ficar sem tomar banho. Faça o que você faz normalmente e mantenha o seu jejum. Não precisa ficar desfigurado, não precisa sair alarmando para todo mundo que você está jejuando. Mas é importante salientar algo, também não existe nenhum problema se alguém souber que você está jejuando, se você tiver que compartilhar com alguém. Então, embora os discípulos eles devem ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras somente com o objetivo de serem vistos. Então, mais uma vez, a questão sempre está no nosso coração, E nós podemos esperar uma recompensa que não é uma recompensa terrena, mas que é uma recompensa celestial. O Pai que vê em secreto nos recompensará. Carson, ao comentar esse versículo, ele diz o seguinte: Jesus está longe de banir o jejum. O que ele condena é a ostentação do jejum. Além disso, ele proíbe qualquer sinal de que se iniciou um jejum, porque o coração humano é tão confuso em seus motivos que o desejo de buscar a Deus será enfraquecido pelo desejo do aplauso do homem, corrompendo assim o jejum. Então, Natália, qual é o principal propósito do jejum?
O principal propósito do jejum é saciar a nossa fome de Deus. É para isso que a gente jejua. Deus, ele precisa ser o centro do nosso jejum. Se for algo diferente disso, nós estamos errando. E esse jejum não está sendo feito para ele. Como eu falei, ao jejuar, nós nos humilhamos e nós declaramos a Deus que nem só de pão nós viveremos, mas também de toda a palavra que vem da boca dele, da comunhão com ele, da presença dele, do renovo, da paz, da alegria, do sustento que só encontramos no Senhor. Então, jejuar é um ato de fome, mas de fome por Deus. E esse deve ser o principal propósito. Diante disso, nós precisamos refletir sobre os jejuns que já fizemos na vida. E o próprio Deus, ele questiona o povo de Israel, lá no livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 5, ele indaga o seguinte: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram e prantearam, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Olha que pesado isso. Imaginem se Deus fizesse essa pergunta para nós hoje. Será que todos os jejuns que você fez foi para mim mesmo? Será que o propósito era matar, saciar a sua fome de Deus? Ou era barganha? Ou era para demonstrar que você é um ser espiritual? Então, como eu falei, essa é uma manhã para que a nossa mente seja transformada, para que a partir de agora a gente pratique essa disciplina com o entendimento correto. Chegamos então ao nosso 5º ponto. Quais os benefícios do jejum? Assim que esse propósito principal do jejum estiver bem estabelecido dentro do nosso coração, ou seja, nós jejuamos por fome de Deus, jejuamos por saudade do noivo, jejuamos porque desejamos a comunhão com o Senhor, nós estamos preparados para compreender que existem sim benefícios secundários do jejum. Existem benefícios espirituais e benefícios físicos no jejum. E eu queria falar um pouquinho sobre os dois. Quando você pratica o jejum repetidamente, você vai observar uma mudança muito grande na sua vida espiritual. Isso é notório. Dentre esses benefícios estão sucesso na oração, revestimento de poder, aumento da percepção espiritual e, principalmente, mortificação da carne. Esse é um ponto importante. E eu preciso te alertar, a sua carne não quer morrer. A sua carne vai gritar. A sua carne vai tremer. E ela vai fazer de tudo para te fazer acreditar que o melhor caminho é desistir do jejum. É entregar o jejum. Mas o jejum, ele é uma arma poderosa, um instrumento poderoso de mortificação. E eu me lembrei de um tempo em que eu fazia muito jejum, gente. Mas era com um propósito totalmente errado. O meu jejum era um jejum de barganha, e hoje eu reconheço isso. Na época que eu estava tentando a prova para a aeronáutica, eu queria muito uma vaga, então eu fazia jejum várias vezes com o objetivo de ganhar pontos com Deus para que Ele pudesse me beneficiar. Era só por causa disso, não tinha nada a ver com fome. Mas eu lembro o quanto que mesmo com essa intenção errada, a minha carne era muito mortificada. Eu lembro que nos dias que eu acordava e falava assim, eu vou fazer um jejum. Já começava dentro de casa, que era o dia que a minha mãe preparava um café da manhã legal. Filha, você não vai comer? Não, mãe, estou sem fome. Gente, às vezes eu mentia para ela, eu preferia mentir para ela do que falar que eu estava fazendo jejum. Porque eu entendia, por causa dessa passagem aqui, que se alguém soubesse que eu estou fazendo jejum, ele já estava perdido. E outra coisa que eu tinha em mente é, se eu pecar, eu perdi o jejum. Então era um dia de tensão, porque era um dia que eu não podia pecar. E aí eu pegava o ônibus e ia para o cursinho. E no dia que eu amanhecia e pensava assim, hoje eu vou fazer um jejum, os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro acordavam e diziam, hoje eu vou humilhar um estudante. E era isso que acontecia comigo. Era o dia que o ônibus arrancava e eu ia correndo atrás. Era o dia que ele resolvia olhar a minha foto e comparar com o Rio Card. Era o dia que eu estava quase passando na roleta e ele falava, não, hoje estudante é por trás. Mas eu tô... Não, estudante é por trás. E eu ficava louca para murmurar.
Mas eu não podia murmurar, porque eu não podia pecar. E chegava no cursinho e era o dia especial que a professora resolvia falar de tudo, menos da matéria. E não tinha nada que me deixava mais aflita e com ódio, irmãos, do que isso. É pagar um cursinho, você sentar para assistir a aula e ela não explicar. E aí eu começava a ficar com raiva, mas eu lembrava, eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar. E na maioria das vezes, sabe o que acontecia? Eu entregava o jejum ali mesmo. Na hora do intervalo, eu ia lá, comia um chocolate e entregava o jejum, porque eu já pequei. Se eu já pequei, então o jejum não está valendo. Irmãos, de verdade, a sensação que eu tinha era que o mundo estava contra mim. De que todo mundo estava me fazendo pecar. Nesses dias eu acordava com o sentimento do irmão Lázaro. Vocês lembram do irmão Lázaro? É difícil quando a gente está na prova. E vem um atribulado, um enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado para tirar a minha paz. Era esse o sentimento que eu tinha. O mundo está me fazendo pecar. Perdi o meu jejum. Mas, gente, uma coisa que eu não sabia nessa época, e eu não sabia mesmo, tá? Era que o problema estava em mim. O problema era o pecado em mim. A culpa não são das outras pessoas. A culpa é do pecado que eu acobertava muito bem com a comida. Se eu tivesse tomado aquele big café da manhã que minha mãe fez, a rispidez do motorista de ônibus não ia me tocar. A professora poderia falar o que ela quisesse. As coisas não iam ter um poder de me ferir como feriam quando eu estava de jejum. Porque a comida, ela tem essa função de acobertar, de acalmar, de colocar a gente no colo. Então, o jejum, ele tem esse poder de trazer à tona aquilo que há no mais profundo do nosso ser. Tudo aquilo que nós nos esforçamos para esconder. O jejum vem e faz assim, ó, bum! Pronto, agora você está vendo quem você é. E todo mundo à sua volta está vendo quem você é. Então, o problema não é o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a TPM, o seu chefe, o colega de trabalho, o motorista de ônibus. O problema é o seu pecado. Essa é a triste notícia. Mas eu tenho também uma boa notícia. Ao praticar o jejum, pecados são descobertos. E a partir de um momento em que o pecado é descoberto, aí sim você pode tratar. Aí sim o Espírito Santo vai tocar, ele vai te mostrar. Está vendo essa ira? Você tem problema nisso. Está vendo a murmuração? Você tem problema nisso. Então, conseguem perceber um benefício espiritual de jejuar? E existem também, obviamente, benefícios físicos do jejum. E há várias pesquisas científicas que comprovam os efeitos benéficos do jejum. Tanto que muita gente que está buscando uma vida mais saudável e equilibrada tem feito uso do jejum para isso. E eu separei aqui alguns dos benefícios físicos. Vou ler bem rapidamente, tá? Até porque esse não é o nosso enfoque. Um dos efeitos mais significativos do jejum é a capacidade que ele tem de otimizar o metabolismo. Então, quando você jejua, o seu corpo ele esgota as células de glicose e então ele começa a quebrar as células de gordura. E esse processo é um processo chamado de cetose. Então, esse estado metabólico, ele favorece o emagrecimento e também diminui o risco de diabetes 2. Então, ajuda o seu corpo a lidar melhor com a glicose. Além disso, esse processo da cetose, que é realizado durante o jejum, ele tem sido associado à melhora da função cerebral. Olha que interessante isso. E está sendo um caminho muito promissor para o tratamento de doenças neurodegenerativas. Muitos especialistas já têm usado o jejum como um combate, como um aliado, na verdade, contra as doenças neurodegenerativas. O jejum também ajuda a regular os níveis de colesterol e triglicerídeos, previne o envelhecimento precoce, diminui o risco de doenças cardiovasculares, ajuda a aumentar a produção de enzimas envolvidas na desintoxicação do corpo e assim diminui o risco de problemas no fígado e nos rins e também estimula a regeneração de células imunes, fortalecendo o nosso sistema imunológico. É muita coisa boa. E nessas horas é que a gente se choca com a sabedoria de Deus.
e com o amor dele. No final das contas, ele sempre está pensando no nosso bem. No final das contas, ele se revela em tudo aquilo que ele faz e tudo aquilo que ele nos pede como um paizinho amoroso. E nessa disciplina não é diferente. Existem benefícios espirituais e físicos para o jejum. E eu vou encerrar então falando sobre o jejum na prática. E aqui vão algumas dicas para uma experiência saudável de jejum e uma experiência produtiva. A primeira delas, comece devagar. Ninguém que decide correr começa já correndo a meia maratona. Essa pessoa ela precisa treinar. Então, antes que você corra, você tem que caminhar. Então, não se propõe a fazer hoje um jejum de 40 dias, por exemplo. Se você nunca fez um jejum na sua vida, se propõe a tirar uma refeição. Na outra semana você tira 2, daqui a pouco você está fazendo um jejum de 24. Se você tem algum problema de saúde que não te permite fazer um jejum total, faz um jejum parcial. Se alimente de sucos de frutas, de vitaminas. Faça, ainda que engatinhando, mas não deixe de fazer. E um conselho que eu sempre dou, e que eu acho que é isso que é o mais importante, é você ser fiel naquilo que você se comprometeu com o Senhor. Isso é o mais importante. Não é só uma refeição. Não, seja fiel, mesmo sendo somente uma refeição. E o Senhor vai se agradar disso, você pode ter certeza. A segunda dica é hidrate-se. Se manter hidratado é essencial durante o jejum. Uma dica é você beber pouca quantidade de água várias vezes ao dia. Porque quando você bebe muita quantidade de água, aquela sensação de enjoo pode piorar. Então você vai bebendo golinho por golinho várias vezes ao dia. A terceira dica é, não dê ouvidos ao seu estômago. Como eu falei, a sua carne ela vai gritar. E o seu estômago vai roncar. Você vai sentir desconforto, talvez até dor de cabeça também. E você vai acreditar que se você não comer, na próxima 1 hora você está desnutrido e você pode morrer. Mas é mentira. O seu corpo tem reserva calórica aí para te sustentar, pode ficar tranquilo. Então, não dê ouvidos ao seu estômago. O seu estômago é uma criança mimada e criança mimada não merece ser atendida prontamente. Então, você precisa se posicionar como o senhor do seu estômago, não como se ele fosse o seu dono. E essa dica é muito importante, primordial. Gaste o tempo das refeições para ler, meditar e orar. Óbvio, cada um dentro das suas possibilidades, da sua rotina. Mas eu acho que isso aqui é um ponto muito importante quando a gente pratica o jejum. Porque, como eu falei, não é somente se abster da comida, mas é se banquetear de Deus, é se banquetear de sua palavra. Então, quando nós fazemos isso, nós também estamos nos alimentando. E a última dica, e essa a gente falha miseravelmente, é planeje a quebra do jejum. Evitar comer coisas muito gordurosas ao final do jejum. Procurar alimentos mais leves e nutritivos, porque assim você diminui a sobrecarga do seu intestino, que está há muito tempo ali sem trabalhar. Então, chegamos ao fim da nossa mensagem. Eu acho que eu consegui convencer vocês de que o jejum é uma disciplina importante. De que o jejum, ele não pode ser uma prática passageira. De que a gente precisa se comprometer e se engajar com essa prática. E tudo tem a ver com o que nós temos falado ao longo dessas últimas semanas aqui. Nós não temos interesse em consumidores. Desde quando nós iniciamos a plantação dessa igreja, nunca foi a nossa intenção que isso aqui fosse cheio. Se fossem ainda 3 famílias dentro de uma sala, mas todas amando o Senhor e se comprometendo, nós estaríamos satisfeitos. E eu tenho certeza que esse é o coração do nosso pastor. Nós estamos em busca de cooperadores. E como eu falei, há benefícios espirituais que todos à sua volta vão sentir se você se engajar nessa prática. Então fica aqui o meu convite para você. Se você é novo na nossa comunidade, você ainda não sabia, às quintas-feiras nós jejuamos coletivamente. Mais uma vez, faça do seu jeito. Você não precisa fazer um jejum de 24 horas se você não consegue. Mas se você pode, faça. Se comprometa.
Porque nós precisamos corresponder às expectativas de Jesus. E essa era uma expectativa dele. Assim como eu espero que os meus discípulos deem esmola, eu espero que eles orem e eu espero que eles jejuem. E ele afirmou: eles me amam, eles jejuarão. Então, que o Senhor nos ajude nesse processo a ter mais fome de Deus do que fome de comida física. E, principalmente, que Ele gere no nosso coração um prazer na disciplina do jejum. Para que a gente compreenda que não é só abstenção de comida, mas que o jejum é uma oportunidade para se banquetear-se de Deus. Amém, irmãos?